Prezados alunos e alunas, muito bom dia. Hoje trataremos, neste ensaio, dos fundamentos filosóficos e políticos da Constituição Federal de 1988. Como já foi falado em outro ensaio, a Carta Constitucional de 88, ela surge por meio do poder constituinte originário. Pois bem, quando nós falamos de uma Constituição Federal, devemos verificar que ela é composta por normas. E as normas de uma Constituição Federal são identificáveis na condição de regras e princípios, de maneira que o grau de abstração e de intensidade dos princípios é maior do que aquele conferido às regras. Então, o grau de abstração e de intensidade dos princípios é maior do que aquele conferido às regras. O artigo 1º da nossa Constituição Federal trata dessa questão indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, o que nos traz a ideia de observância do Estado democrático de direito. Então, o artigo 1º da nossa Carta Constitucional de 1988, quando trata desse modelo indissolúvel dos estados membros do Distrito Federal e dos municípios, trata da aplicação do princípio relacionado ao Estado democrático de direito. Muito bem, nós passamos pelo período colonial, em que nós tivemos aí a positivação da Carta Constitucional de 1824, que na época não havia recepcionado a tripartição dos poderes, defendida por Charles Laux de Secunda, porque além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, também acabou positivando o poder moderador. Agora, com o advento da proclamação da República em 15 de novembro de 1889, nós tivemos aí o surgimento da segunda Carta Constitucional do nosso ordenamento jurídico, sendo a primeira no formato republicano. E essa Carta Constitucional, ela acaba abrindo caminho para a origem da positivação dos direitos fundamentais de primeira geração, que são os direitos civis e políticos, e também abre caminho para o reconhecimento da federação. Então, quando a nossa Constituição Federal reconhece a federação, ela acaba apresentando aí um avanço significativo no que se refere ao aspecto dessa divisão política administrativa do nosso direito constitucional. Muito bem. Nós temos o princípio do Estado democrático de direito. Então, esse princípio do Estado democrático de direito, ele foi positivado no nosso ordenamento jurídico de maneira que ele precisa ser aplicado. Nós passamos por um período ditatorial que se iniciou em meados dos anos 60 e se encerrou em meados dos anos 80, e após
o esgotamento de todo esse período no modelo ditatorial. Nós tivemos aí uma reabertura lenta e gradual do processo de redemocratização do nosso país, de maneira que no final do governo do ex-presidente José Sarney, tivemos o surgimento da Carta Constitucional de 1988, que nos trouxe o reconhecimento, a positivação do princípio do Estado Democrático de Direito, que deverá prevalecer justamente pelo zelo em relação ao desenvolvimento do nosso direito constitucional. Um outro princípio que merece destaque especial é aquele que se refere à questão da tripartição dos poderes. Então, como já foi estudado em aulas anteriores, nós temos essa figura da tripartição dos poderes que foi defendida pelo pensador Charles Loss de Secundá, na condição de barão de Labrede e de Montesquieu, que precisa ser observado também nos dias atuais, na medida em que esse princípio da tripartição dos poderes é fundamental para que haja essa integração, para que haja essa harmonia e, sobretudo, a respeitabilidade entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Muito bem, já avançando um pouco mais, o artigo 3º da nossa Carta Constitucional traz o tema relativo ao desenvolvimento de uma sociedade livre, justa e solidária. Evidentemente que quando nós falamos no desenvolvimento dessa sociedade livre, justa e solidária, nós devemos aí buscar, sobretudo, a compatibilização entre os direitos fundamentais, em especial no que se refere aos direitos fundamentais de natureza econômica e social, ora inicialmente positivados na Carta Constitucional de 1934, em decorrência da influência da Constituição alemã, bem como da Constituição mexicana. Então, a busca por essa harmonia principiológica é que deverá apresentar o resultado, digamos aí, de garantia dessa sociedade livre, justa, solidária, que tem aí o desenvolvimento social no decorrer do tempo e que possa fazer frente aí à erradicação dessa situação de pobreza, digamos, de pauperismo de algumas regiões pontuais do nosso país. Um outro artigo que nos traz alguns princípios de direito constitucional é o artigo 4º, que prevê a independência nacional. Então, quando nós falamos nessa ideia de independência nacional, nós devemos verificar que o Brasil, na condição de sujeito de direito internacional público, na medida em que possui os 3 elementos do Estado, que é povo, território e soberania, esses 3 elementos deverão ser levados em conta quando, em especial, se trata da soberania do país. E isso daí não é aplicado só no Brasil, também é aplicado em outros países, porque evidentemente que se um país perde a soberania, o que nós admitimos somente a título de argumentação, ele acaba perdendo a sua própria identidade e a sua condição de ser elegível como sujeito de direito internacional público. Um outro princípio que também é de significativa importância no nosso ordenamento jurídico, ele está relacionado à prevalência
dos direitos humanos. Então, pela prevalência dos direitos humanos, nós devemos buscar mecanismos que respeitem, que levem em conta a aplicação desses direitos humanos, justamente para evitarmos situações de conflitos que possam acarretar aí, digamos aí, num descomando em relação às normas constitucionais que são frutos de um processo do poder constituinte. Temos ainda a questão do princípio relativa à defesa de paz. Então, um Estado democrático de direito que pense nessa questão aí do seu desenvolvimento, de trazer um melhor resultado, digamos, no que se refere à aplicação de todas as normas, deve zelar pela paz. Por certo, um país que esteja em conflito, seja por meio de uma guerra civil, seja por meio de conflitos internacionais, tudo leva a crer que esse país terá ou deverá ter grandes prejuízos em decorrência do envolvimento com essa situação de guerra, seja no âmbito interno do país, seja no âmbito internacional. Então, mais um dos princípios sólidos positivados no artigo 4º da nossa Constituição Federal de 88 está relacionado à questão da paz. Muito bem. Temos também o repúdio ao terrorismo. Por certo, o terrorismo ele traz o que? Grandes prejuízos, né? Porque o terrorista não tem compromisso com ninguém, a não ser com si próprio. Então, evidentemente que o nosso ordenamento jurídico também repudia essa questão de terrorismo que eventualmente venha a ser praticado no país. Temos também a questão de concessão de asilo político. Então, o asilo político ele poderá ser concedido nas hipóteses previstas em lei, sobretudo em questões que envolvam convicções, por exemplo, de natureza política. Então, se nós tivermos uma situação elegível para a concessão do asilo político, ele poderá ter essa aplicabilidade desde que o postulante atenda todos os requisitos previstos em lei. Então, nós aí tratamos de algumas questões pontuais, sobretudo de natureza principiológica, no que se refere à positivação das normas da nossa Carta Constitucional de 1988. Então, muito obrigado, ficamos por aqui, até o nosso próximo ensaio.